Graça e paz, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que a palavra dele, que não volta vazia, faça aquilo que lhe apraz, converta corações, pessoas que estão nos ouvindo também pela internet. Esse tema, rejeitando o governo de Deus, aconteceu há vários mil anos, mas é real, como se tivesse acontecido hoje, de manhã. Está acontecendo hoje também. O homem, ele rejeita Deus, ele não quer Deus, ele foge de Deus. Isso começou há muito tempo, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus veio ao encontro do homem, ele fugiu, se escondeu entre as árvores, como se árvores pudessem esconder o homem de Deus. E hoje a atitude do homem é a mesma, o homem se esconde de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. O texto que nós vamos usar é 1 Samuel, capítulo 8, de 1 a 21. Eu não vou ler esse texto agora, eu vou ler durante a exposição. Então mantenha a sua Bíblia aberta e durante a exposição nós vamos ler esse texto. Pai, mais uma vez eu quero lhe pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirige, como foi orado, Senhor, que nós estejamos fiéis à Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que conhece cada detalhe, cada coração, faça a Tua obra, Senhor, aqui e as pessoas que estão ouvindo pela internet e que pessoas que porventura vierem a ouvir futuramente essa mensagem. Eu coloco, Senhor, me coloco diante do Senhor com as minhas limitações, com a minha falência, com as necessidades, e eu te peço que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então 1 Samuel 8, de 1 a 21, o Marco está estudando o livro de Juízes, eu também estou lendo Juízes e Reis, e aí nós nos deparamos com essa passagem. Deixa eu só falar um pouquinho do contexto, para que a gente possa entender de onde que saiu isso. Depois que o povo, nós sabemos que o povo saiu do Egito, depois que o povo saiu do Egito, sob o comando de Moisés, chega na beira da terra de Canaã, no Monte Nebo. Moisés não entra na terra de Canaã, e quem entra na terra de Canaã conduzindo o povo é Josué. E Josué conduz o povo e lidera o povo por um tempo. Mas depois que Josué morre, o povo volta a fazer tudo que é errado aos olhos do Senhor. E é interessante que no livro de Juízes tem uma passagem interessante que, traduzindo para hoje, é: o povo fazia o que dava na sua telha. Mas a mensagem teológica é que o povo fazia o que estava no seu coração, o que parecia o seu coração. E se nós fizermos o que está no nosso coração, você sabe o que acontece, é só coisa errada. E o povo fazia um monte de coisa errada. O povo pecava, o povo adorava deuses estranhos, o povo desafiava o Senhor, o povo fazia um monte de coisa errada. E com isso Deus permitia que os seus adversários, as nações vizinhas, vinham, roubava o seu gado, roubava os grãos, roubava suas filhas, fazia tudo o que fazia com a nação de Israel. E quando a nação de Israel via que estava em perigo, clamavam a Deus, se arrependiam dos seus pecados e pediam misericórdia a Deus. Aí Deus levantava homens e mulheres, os juízes, para liderar o povo na batalha e recuperar tudo que o povo tinha perdido. Os juízes mais famosos são Sansão, Jefté, Gideão, Eli, Samuel, mas também teve Jair, teve Otiniel, teve Iude, teve Baraque, teve Débora, teve vários juízes, mas esses são os mais famosos. E os juízes eram levantados por Deus e comandavam esse povo na batalha e recuperava a nação de Israel. E esses juízes julgavam Israel por vários anos. Quando o juiz morria, o povo fazia tudo que dava na telha do seu coração de novo e fazia um monte de coisa errada. Samuel é o último juiz. Antes de Samuel tinha um juiz chamado Eli. Eli era um homem, um sacerdote, um juiz, só que Eli tinha muitas deficiências na educação dos seus filhos. Ele tinha 2 filhos, um chamado Rofni, outro chamava Finéias. Esses filhos faziam um monte de coisa errada. E Deus adverte, Deus repreende Eli a respeito da educação dos seus filhos. Deus chega a chamar os filhos de Eli de filhos de Belial. Em outro momento, Deus chama os filhos de Eli de execráveis.
E Deus fala para Eli que ia matar os filhos dele, os 2 filhos, no mesmo dia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, nós temos alguma coisa que Deus fala a respeito disso, que é o seguinte, 1 Samuel 2, 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Ou seja, além de tudo o que eles faziam de errado, eles eram perversos ainda, eles eram prostitutos, eles faziam tudo o que era errado, e Deus advertiu Eli a respeito dessas coisas. E numa batalha que teve com os filisteus, a Bíblia diz que a Arca da Aliança foi tomada, porque os filhos de Eli inadvertidamente colocou a Arca da Aliança no meio da batalha, os filisteus ganharam a batalha e levaram a Arca da Aliança também. Quando Eli ficou sabendo que a Arca da Aliança foi tomada, a esposa de Hofni teve à luz o seu filho em pé, aliás, de cócoras, e colocou o nome do filho de Icabode, que diz, foi-se a glória de Deus. Neste momento, a Bíblia diz que Eli, com 98 anos, velho, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Após a morte de Eli, toma posse, então, como sacerdote Samuel. Samuel é filho de Ana. Tinha um homem em Israel chamado Eucana, que tinha 2 mulheres, uma chamava Penina, outra chamava Ana. Vocês estão lembrando todos esses nomes que eu estou falando, né? Está tudo bonitinho aí, né? Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos, e Penina tirava sarro de Ana. Só que quando ele sobe a Jerusalém para adorar, Ana vai adorar o Senhor e pede um filho. Nessa época o sacerdote era Eli, e como Ana só falava com os lábios, Eli diz, você está embriagada, mulher, você está bêbada. Ela diz, não, Senhor, eu não estou bêbada, eu sou amargurada de espírito, eu estou pedindo um filho. E Eli diz assim, que o Senhor conceda o pedido do seu coração. Então ela disse assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolverei esse filho para servir ao Senhor. Esse filho é Samuel. Ela teve o filho Samuel, que significa do Senhor eu pedi, e ela devolve o seu filho Samuel para servir no templo do Senhor. Esse Samuel, ele serve no templo do Senhor, aos pés de Eli, e ele se torna sacerdote em Israel. Então, a partir daqui, a gente começa a meditar na mensagem e que o Espírito Santo nos ajude a interpretar e que Ele fale com cada um de nós. Sob o comando de Samuel, que era um homem que tinha um relacionamento estreito com Deus, o povo de Israel teve uma vitória definitiva sobre os filisteus. Isso está ali no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel, nós vamos caminhar bastante nesse livro. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13, é onde Deus, no comando de Deus e na liderança de Samuel, o povo de Israel tem uma vitória definitiva sobre os filisteus. Ele diz assim, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Esse Samuel, sacerdote, juiz, ele comandava, ele julgou o povo de Israel durante muitos anos, e ele tinha um relacionamento muito estreito com o Senhor, e ele julgava o povo de Israel, e ele saía à batalha com o povo de Israel. Mas a idade chega para todo mundo, né? Mas a idade chegou também para Samuel. E Samuel ficou velho. E os anciãos de Israel, os chefes de Israel, os comandantes ali de Israel, eles ficaram preocupados com a chegada da idade de Samuel. Porque com a idade já não tinha mais aquela mobilidade. E nós vamos ver aqui no texto que depois que Samuel ficou velho, o povo de Israel enfrentava um outro problema, que é a mesma coisa que o problema de Eli, ou seja, os filhos de Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver a história de como isso acontece.
Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram os juízos. Que dificuldade, que dificuldade. O Samuel, o homem que tinha um relacionamento com Deus, os seus filhos não seguiram o seu caminho. Da mesma forma que os filhos de Eli não seguiram os caminhos de Eli, os filhos de Samuel não seguiram os caminhos de Samuel. Talvez pela distância de Berseba a Ramá, que é a cidade que Samuel morava, que era 220 quilômetros aproximadamente, Samuel elege juízes, os seus dois filhos, Joel e Abias, em Berseba. Porque de ano em ano Samuel passava pela região para governar, para trazer juízo, para julgar a nação. E pela idade ele já não tinha mais essa mobilidade, então ele constitui juízes os seus dois filhos em Berseba, a 220 quilômetros da cidade que ele morava, para ajudá-lo na organização da nação. Só que os filhos dele eram terríveis. E isso foi a preocupação dos anciãos de Israel, pois viam que Samuel já estava velho e que a nação ia ficar à mercê daqueles perversos filhos dele. Então, como será? Você já está indo, Samuel, você está morrendo. E como que será? Como que Israel vai continuar nas mãos dos seus filhos, que são perversos? Eles não eram como o seu pai, eles não tinham relacionamento com Deus da mesma forma que Samuel tinha. E a postura deles eram posturas reprováveis. O próprio texto diz que eles se inclinavam à avareza, aceitavam subornos e perverteram o juízo. Imagina uma situação de reis desse jeito? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Primeiro, este tipo de pecado, ele corrói a sociedade. Esse tipo de pecado, ele destrói uma sociedade. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, nós temos uma definição do que é a avareza. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Percebe que a avareza, ela está no mesmo patamar, no mesmo nível de prostituição, impureza e paixão lascívia. A avareza, ela é idolatria. E vocês lembram que eu disse há pouco que os filhos de Eli, eles foram chamados de filhos de Belial, que incitavam a idolatria? Os filhos de Samuel era a mesma coisa. Eles eram avarentos, ou seja, idólatras, e eles incitavam o povo no mesmo caminho. Além disso, eles aceitavam subornos, eles eram corruptos, eles ofereciam vantagens. Irmãos, a corrupção, ela engana ou ela seduz até o mais sábio. Nós não podemos esquecer que a corrupção, a vantagem, ela enganou uma mulher no jardim do Éden. Vocês se lembram dessa passagem? Como Deus sereis. Isso é corrupção, isso é trazer vantagem competitiva, isso é mostrar que você vai ser melhor. Por promessa, ou subornos, ou honrarias, o profeta Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, quando Deus já tinha abençoado o povo. Por promessas, por subornos, os soldados disseram que o corpo de Jesus foi roubado, ao invés de ressuscitar. Lembra dessa passagem? Que deram dinheiro para os soldados e diziam assim, não, vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus, ele não ressuscitou não, por suborno. Por suborno, Simão quis comprar os dons, o dom do Espírito Santo de Pedro e João em Samaria. Quando eles viram que Pedro e João impunham as mãos e as pessoas recebiam o dom do Espírito, ele quis comprar o dom do Espírito. Por isso que hoje, quando se fala em simonia,
O que é simonia? É comprar cargos eclesiásticos. Vem justamente de Simão, lá no livro de Atos, capítulo 8. Irmãos, quando os anciãos viram o que estava sendo feito, viram que Samuel já estava velho, eles fizeram uma reunião de cúpula entre eles. Eles votaram e fizeram um pedido a Samuel. Talvez pensassem que estavam fazendo a melhor coisa. Estavam preocupados com o futuro da nação, vendo a situação degringolar, porque se nós analisarmos racionalmente, a situação estava degringolando. Eles estavam pensando o seguinte: Israel vai se perder. Pensando por isso, eles chegaram diante de Samuel e eles pediram um rei. Dá-nos um rei. Afinal de contas, Samuel, todas as nações ao nosso redor têm um rei. Só nós que não temos um rei. Nós queremos ser igual às outras nações. Olha aí 1 Samuel capítulo 8, de 4 a 5. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já está velho. Deve ter sido difícil ouvir isso deles, né? Vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Eles queriam ser igual às outras nações. Irmãos, como eu disse racionalmente, talvez o temor estivesse justamente na direção que se definia a nação de Israel. Nós não podemos esquecer que o juiz, o sacerdote, era praticamente o canal de Deus. O povo analisava o seguinte: como que nós vamos sair à batalha? Como que nós vamos saber se Deus está falando conosco? Se os canais são perversos, se os canais não andam com Deus, porque quem eram os canais? Os filhos de Samuel. Se os filhos de Samuel são perversos, são corruptos, não fazem nada de acordo com o caminho de Samuel, andam errados de acordo com os preceitos de Deus, como que nós vamos saber que Deus está falando conosco? Pensam racionalmente. Eles estavam dizendo o seguinte: nós não queremos eles, porque nós queremos um Samuel. Só que Samuel já estava velho, Samuel já estava morrendo. Como que nós saberemos se esses líderes estão ouvindo a voz de Deus? E aqui eu coloquei uma observação: olha a responsabilidade dos líderes, olha a responsabilidade nossa, de levar o povo ao Senhor, e não desviar o povo dos caminhos do Senhor. O povo dizia: como que nós vamos saber se esses homens são de Deus? Quando eu li isso daqui, me deu uma tremedeira nas pernas, que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não quero ser um canal de conduzir o povo ao erro, eu quero ser o canal de conduzir o povo no caminho reto do Senhor. Por isso que a oração que o Marco fez aqui no início: Senhor, que ele não fale pela sua própria vontade, amém, que seja o Senhor que fale, que eu diminua e que ele cresça, longe de mim, longe do Marco, longe do Hélio, longe do Danilo, subir aqui e falar da nossa própria vontade, da nossa carne, mas que seja o Senhor nos conduzindo para falar a palavra dele, mesmo que essa palavra às vezes seja pesada, que não seja uma palavra gostosa, que você não vá para casa: oh, que benção, mas que fala: nossa, mas hoje foi uma bordoada, hein? Que mesmo que seja assim, mas que seja o Senhor falando, e não eu e nem o Marco. Irmãos, o pedido deles, isso é outra coisa que eu quero falar, o pedido de um rei não estava errado, de tudo errado, estava errado, mas não estava de tudo errado. Sabe por quê? Porque Deus já tinha prometido um rei para eles, lá em Deuteronômio. Eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 17, do versículo 14 ao 19, Deus já tinha prometido que ia dar um rei para eles.
Deus já tinha dito o que eles iam pedir. Olha que interessante, Deuteronômio 17, 14 a 19. Deus disse assim: olha, povo, eles não tinham entrado na terra ainda. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Presta atenção nisso. Aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumprir. Estas são as recomendações de um rei. Estas são as recomendações, os pré-requisitos de um rei que seria escolhido pelo Senhor. O rei escolhido pelo Senhor, ele atenderia todos esses pré-requisitos. E ele seria um rei que teria todas essas consequências. Um rei estabelecido pelo Senhor. São qualificações de um rei que reinaria sobre o povo. Esse rei, eu escrevi aqui, teria o aval de Deus. Seria um rei escolhido e designado por Deus. O rei deveria ter pré-requisitos e depois segui-los. Este rei deveria observar, ler todos os dias a lei do Senhor. Irmãos, que ensinamento tem aqui para nós? Se aquele rei precisava ler a Bíblia, a lei que era a Bíblia, todos os dias, por que nós temos que ser diferentes? É a mesma coisa. Meditar na palavra todo dia, ler a palavra do Senhor todo dia, para nós aprendermos do Senhor. Irmãos, como eu disse, não havia nenhum problema em ter um rei, porém, os monarcas, ou seja, ele ia sair de um poder teocrático para um poder humano, e esse poder de rei são os monarcas. Os monarcas humanos, ou os reis humanos, eles deveriam ser fiéis a Deus. Somente através de reis, somente através de monarcas, tementes à lei, tementes a Deus, a lei deveria ser cumprida ou seria cumprida. E o povo de Deus, este povo que estava pedindo um rei, ele esbarrava em pelo menos duas situações. Primeira situação, na precipitação, no imediatismo, na visão humana das coisas. Deus disse: eu vou dar um rei para vocês, mas eles... E olha, eu vou falar um negócio para vocês, é que nem nós. Senhor, o Senhor vai dar um rei, mas eu quero agora. Não, calma, não, mas eu quero agora, Senhor. E o povo estava do mesmo jeito. Senhor, eu quero um rei agora. Isso chama-se precipitação, imediatismo. O povo não queria esperar que Deus escolhesse um rei para eles, no seu devido tempo. Eles exigiram um rei de imediato. E por que eles exigiram um rei? Porque eles estavam olhando para os filhos de Samuel? Não, porque eles estavam duvidando da capacidade de Deus de governar sobre eles. Eles poderiam chegar para Samuel e dizer: nós não queremos os teus filhos, porque eles são perversos, nós queremos um homem de Deus. Mas não, eles pedem um rei, porque eles não estavam, nós vamos ver mais para frente, eles não estavam rejeitando Samuel, eles estavam rejeitando o comando de Deus. Eles estavam sendo imediatistas, estavam querendo ser igual às outras nações. Eles estavam sendo precipitados. Irmãos, por precipitação, Abraão teve um filho com uma serva chamada Agar. Quando Deus disse para ele que ia dar um filho para ele,
mas o filho seria por Sara e não por Agar. Abraão foi lá e quis ajudar Deus, se precipitou e teve um filho com Agar. Irmãos, por precipitação, Jacó enganou seu pai e seu irmão, porque Deus disse que o filho mais novo reinaria sobre o filho mais velho. Jacó reinaria sobre Esaú, mas Jacó por precipitação enganou Isaac, enganou o irmão, enganou todo mundo para ser rei, para reinar sobre Esaú. Enganou e foi enganado pelo seu tio, por Labão, Por precipitação, o rei Saul ofereceu um sacrifício antes da chegada de Samuel, e por conta disso ele perdeu o reino de Israel. Irmãos, por precipitação, Pedro cortou a orelha de Malco, quando Jesus disse: mete a sua espada na bainha, Pedro. Você acha que eu não posso clamar ao meu Pai, ele mandar aqui uma série de legiões de anjos? Coloca a sua espada na bainha, e ele diz assim: eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Por precipitação, irmãos, eu e você cometemos os mesmos erros. Por precipitação, eu e você duvidamos da capacidade de Deus de governar as nossas vidas. Ou eu posso tirar você dessa relação e colocar só eu. Por precipitação, eu e você metemos os pés pelas mãos. E depois nós vamos chorar diante de Deus. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus talvez... É que Deus é tão misericordioso que Deus vai falar aqui mais para frente que o povo: ó, quando vocês pediram o meu auxílio, eu não vou dar. Eu acho que Deus é misericordioso. Mas, irmãos, por precipitação, e não é por precipitação, é porque nós rejeitamos o governo de Deus na nossa vida. Irmãos, o homem não quer Deus. Quando a gente fala isso, alguém diz assim: mas você é muito radical, e é a verdade. O homem por si só, ele não quer Deus. Se Deus não o trouxer, ele não vem. Ele não vem. E o pedido de um rei foi para que governasse sobre eles. Eles estavam ficando fora do mercado, né? Já pensou? Estavam desatualizados. Todas as nações tinham um rei, só eles que não. Imagina como é que pode. Olha, o rei fulano, o rei ciclano, o rei beltrano, nós não temos rei. Como é que pode? Eles estão à nossa frente. Nós precisamos de um rei. E Samuel, que era um sacerdote e tinha um relacionamento estreito com Deus, ele ficou triste quando o povo diz: dá-nos um rei. Samuel conhecia o reinado de Deus. O povo de Israel queria ser todos iguais às outras nações. Nós precisamos lembrar que quando o povo entrou na terra do Egito, foram expulsos 7 nações diante deles. 7 nações. E Deus falou assim para o povo: não se misture com as outras nações. Não dê os seus filhos para casar com as filhas deles. Não tome as filhas deles. Não tome os filhos deles. Não se misture com as outras nações. Só que o povo não deu ouvido ao Senhor. Hoje, irmãos, muitos querem que o cristianismo seja igual às outras nações, às outras religiões. Querem que o Jesus dos cristãos seja igual aos deuses pagãos de outras religiões. Querem que o evangelho seja flexibilizado como a mensagem de outras religiões. Querem transformar o Jesus, o Filho de Deus, Senhor de tudo, em mais um. Como pode o cristianismo pregar essa exclusividade de salvação em Cristo Jesus? Vocês precisam mudar, vocês precisam evoluir, dizem. Vocês precisam pregar como as outras religiões que têm diversos deuses. Por que o cristianismo só tem esse Jesus? Vocês precisam colocar outras formas de religião, outras formas de salvação. Esse é o questionamento de muitos. Nestas religiões que eu estou dizendo para vocês, o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é arrancado do trono e o homem se senta lá. Nessas religiões, o homem governa. Nessas religiões, o homem decide. No cristianismo, o nosso Senhor é o que decide. É o nosso Deus, é aquele que está sentado à direita da majestade, é o sumo sacerdote,
que padeceu todas as coisas e conhece cada detalhe do que você passa, cada sofrimento do que você passa. Irmãos, não retire Jesus, não rejeite Jesus do governo da tua vida. Paulo, socorrendo a igreja da Galácia, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Outro evangelho, um evangelho que mistura o cristianismo com outra religião, um evangelho que diminui o poder de Cristo, o evangelho que compartilha a salvação de Jesus com outro, é outro evangelho. O evangelho puro é Cristo Jesus o centro. Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Só Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Irmãos, Israel é um povo escolhido de Deus, e os crentes também é um povo escolhido de Deus, é uma nação santa, é um sacerdócio real, é um povo de exclusividade de Deus. Nós somos um povo de Deus, não pelos nossos méritos, não pela tua beleza, não pelos seus belos olhos azuis, não pela tua sabedoria, pela tua riqueza, não por nada que você tenha, mas é pelos méritos de Cristo. Ele é o merecedor, Ele é o Senhor, e nós só podemos chamar a Deus de Pai, porque Ele nos tornou filhos dEle em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos voltar nisso e entender que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos Deus, nós éramos, como foi falado aqui já outras vezes, filhos da ira. Isso tem que estar todo dia, saber que de onde que o Senhor nos tirou para governar sobre nós, e às vezes nós rejeitamos isso. Queridos, não. O evangelho de Jesus Cristo é um. 1 Samuel 8, de 6 a 8, diz assim: porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Samuel ficou triste, mas Deus de certa forma consolou o coração de Samuel, diz: não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim, Samuel, é a mim que eles estão rejeitando. Que coisa, a afronta do povo foi muito grave. Este povo, segundo a palavra, eles vêm afrontando a Deus, eles vêm rejeitando a Deus desde a época que saiu do Egito. E eles faziam deuses estranhos e seguiam a esse Deus. Irmãos, essa postura é igual à postura de hoje. O homem não quer o governo de Deus, o homem foge de Deus. Eles estavam fazendo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um impeachment de Deus. O que eles fizeram aqui foi um impeachment de Deus. Eles se reuniram, se congregaram, decidiram e falaram: tira Deus do poder, tira Deus do trono. Nós não queremos mais o governo de Deus na nossa vida. Nós rejeitamos Deus, nós rejeitamos o governo de Deus. Nós trocamos esse governo por um governo humano. Eu tiro o poder teocrático da minha vida e eu coloco um monarca humano. Eu tiro Deus e eu coloco um homem. Presta atenção na seriedade disso. Presta atenção no pedido do povo. Arranca Deus, rejeito Deus e eu coloco um homem, porque eu quero ser igual às outras nações. Meu Deus, que coisa séria. O Senhor revela que a postura desse povo era uma postura antiga, uma postura que vinha desde a época do Egito. E Samuel, por sua vez, ele não ficou triste
com ele ter ficado velho ou com o caso dos seus filhos. Ele ficou triste com o pedido do povo de substituir o governo de Deus. Ele não falou para eles que tinha dedicado a vida toda ao sacerdócio, que desde criança sua mãe Ana tinha dado Samuel para o serviço. Nada disso. Samuel fez com o que cada um de nós deveria fazer. Ele orou ao Senhor. Ele não brigou com o povo. Ele não jogou na cara do povo, seus mal educados, seus egoístas. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Eu vou orar e vai descer fogo. Não, Samuel não fez nada disso. Samuel foi e orou ao Senhor. Samuel contou para aquele que sabe todas as coisas o que estava acontecendo. E o Senhor respondeu a Samuel. Talvez Samuel se surpreendeu com a resposta de Deus. Deus respondeu a Samuel e diz assim: faça o que o povo está pedindo, Samuel. Atende a voz do povo, porque esse povo não rejeitou a você, rejeitou a mim. E aí o Senhor mandou Samuel atender o pedido do povo, mas o Senhor mandou mais uma coisa para Samuel: adverte solenemente este povo do que é que eles estão fazendo. E aí nós vamos ler o texto aqui, é um pouco grande, mas é 1 Samuel capítulo 8, de 9 a 18. Presta atenção. E eu li há pouco atrás, em Deuteronômio 17, as qualificações de um rei. Agora vocês verificam aqui quais são as qualificações do rei que eles estavam pedindo. Presta atenção. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará a seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Igualzinho ao rei que Deus tinha falado lá atrás, né? Percebe? Totalmente diferente. Irmãos, isso aqui é uma escravidão. O povo estava rejeitando o poder de Deus para receber um feitor. Isso aqui é quase uma escravidão. Percebe as contradições entre o rei que Deus ia escolher e este rei que eles estavam pedindo? Totalmente diferente. Esse rei ia fazer um monte de coisa contra eles. E Samuel advertiu que o pedido deles resultaria num rei perverso, que desobedeceria quase todas as prescrições. Irmãos, Deus estava advertindo acerca de problemas que Israel enfrentaria. Mas Samuel esperava que o povo reagisse assim: é desse jeito? Então nós não queremos não. É assim que o rei vai ser? Então nós não queremos. Talvez Samuel esperasse essa atitude do povo. Mas o povo, a Bíblia diz que não deu ouvido a todas essas advertências. O povo não deu ouvido às palavras de Samuel. Termina. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ou seja, o Senhor está dizendo para vocês: estão querendo esse rei? Eu vou dar esse rei. Só que esse rei vai ser assim, 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 e vocês vão clamar a mim por causa do vosso rei. Soberania de Deus, responsabilidade, mano.
Vocês querem esse rei? Vocês querem ser igual às outras nações? Eu vou dar esse rei para vocês. Mas esse rei vai fazer isso com vocês, com vossos filhos, com o vosso gado, com o vosso rebanho, tal. E vocês vão clamar a mim por causa desse rei, só que naquele dia eu não vou ouvir. O Senhor advertiu. Não é uma palavra temerosa? Não é uma palavra para o povo dizer assim, então eu não quero, Senhor. Não, mas olha aí, 8, 19 a 22. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Os corações deles estavam obstinados a ter um rei que pudessem liderar eles na batalha, uma visão humana das coisas. Irmãos, todos os reis de Israel falharam. O primeiro rei foi Saul. Com 1 ano de reinado, o Senhor disse que ia tomar o reino dele. Todos os reis de Israel falharam. Qual é o rei que Deus disse que era segundo o coração de Deus? Davi. Só que a Bíblia diz que Ezequiel não houve ninguém antes e não houve ninguém depois semelhante a Ezequiel, porque se apegou ao Senhor. Todos os reis tiveram as suas falhas, porque eram homens, eram monarcas, eram pessoas que lideravam o povo de Israel, mas falhavam. Todos os reis, e eu quero terminar aqui, todos os reis apontam para o Rei eterno. Todos os reis de Israel apontam para o Rei Jesus Cristo. Em Cristo Jesus junta-se o poder teocrático e o poder humano. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Somente no reinado de Jesus Cristo não há mais dúvidas. No reinado de Jesus Cristo não há mais corrupção, não há mais imperfeições, não há mais interrupções. O reinado de Jesus Cristo é um reinado para sempre, porque é o reinado do Filho de Deus. Jesus Cristo era sacerdote, profeta, rei e juiz. Ele assume todas as posições, desde o profeta até o juiz. Ele reina e ele reina para sempre. Ele está sentado à direita da majestade até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e ele voltará como Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele sentará no seu trono, porque o julgamento é dado ao Filho. E ele será o juiz que julgará todo o povo. Então, queridos, todos os reinos foram falhos. Todos esses reis saíram a batalhas. Só que qual é o rei que saiu à batalha e venceu? Jesus Cristo. Nós cantamos hoje de manhã, tem um hino que, se não me falha a memória, o nome é Castelo Forte, que diz assim, ele triunfou na batalha. Só ele, uma batalha que ele venceu por nós. Nós não conseguimos vencer essa batalha por nós mesmos, mas ele venceu e está sentado à direita da majestade. Quando nós oramos ao Pai em nome de Jesus Cristo, eu já falei isso aqui diversas vezes, nós não corremos o risco de pedir algo a Jesus que ele não sabe do que eu estou pedindo. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não, a semelhança nossa, ele diz, só que ele não pecou. Irmãos queridos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eu quero terminar mesmo com 3 aplicações. Primeira, a Bíblia nos ensina a sermos diferentes e despertar nos outros ser igual a nós, e não o contrário. Eu não quero ser igual às outras nações, eu quero que as outras nações sejam igual a mim.
Eu não quero ser igual às outras religiões. Eu quero que as outras religiões vejam no cristianismo a única religião verdadeira e séria. Eu não quero ser igual aos falsos mestres. Eu quero que os falsos mestres vejam em mim a seriedade de Cristo Jesus. Não queiram ser igual aos outros, que os outros sejam iguais a você. Que vejam em você o brilho do Evangelho, que vejam em você Cristo Jesus. Eu não quero que o Evangelho, cristianismo, seja igual às outras religiões. Eu quero que as outras religiões vejam no cristianismo a seriedade, a única que tem um Deus verdadeiro e o Salvador do mundo. Outra coisa, nós precisamos entender que a vontade de Deus na nossa vida é boa, agradável e perfeita, e ela se cumpre na vontade do Senhor, no tempo do Senhor, quando Ele quiser. A Bíblia diz que Isaías, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Querido irmão, nós vivemos num tempo de imediatismo. Nós vivemos num tempo que nós oramos hoje e queremos que Deus responda ontem. Querido irmão, não tire Deus do controle da sua vida. Não arranque Jesus do governo da sua vida. Não há outro. Não há ninguém que possa substituí-lo. Que esta palavra, que como eu disse no começo, talvez não seja uma palavra que você vai para casa e diz, nossa, que alegria. Mas talvez você vá para casa e diz, nossa, que bordoado. Mas que o Espírito Santo trabalhe no seu coração verdadeiramente, e que eu e você, e aí eu me incluo, eu e você, irmãos, por misericórdia, não tiremos Jesus do controle da nossa vida, porque se fizermos isso, nós vamos entrar numa fria, porque nós não sabemos controlar a nossa vida, nós não sabemos governar a nossa vida. Sem Jesus no controle, nós vamos entrar num buraco sem saída. Que Ele tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de você. Amém? Deus abençoe.